Boa noite, comunidade. Sei que provavelmente muitos não vão acreditar em mim, mas não perco nada em contar. Em 2014, alguns amigos e eu estávamos aproveitando uns dias de folga. Decidimos alugar um barquinho para passear pelo mar e apreciar a paisagem, já que era o aniversário de um dos meus amigos. Tudo estava perfeito, até que ouvimos algo que nos fez olhar para todos os lados. Foi um grito fortíssimo dizendo, "Perigo!", repetidas vezes. O grito era de uma pessoa e vinha claramente da água. Ficamos todos confusos. Um dos meus amigos disse que talvez fosse alguém em outro barco ou na praia, mas não havia ninguém por perto. O som vinha de baixo, do mar. Me inclinei pela borda e juro que vi uma criatura nadando ao lado do barco. Parecia um peixe, algo parecido com um golfinho, pois o corpo era acinzentado e brilhante. Mas o que me tirou o ar foram os olhos. Eram olhos humanos, grandes, com pálpebras e tudo, movendo-se de um lado para o outro. Aquela coisa, e juro que não estou mentindo, abria a boca e dizia, "Perigo! Perigo!" Nós ficamos paralisados, sem conseguir dizer uma palavra. De repente, meu amigo Luiz apontou para a frente. A poucos metros havia um redemoinho na água. Não era grande, mas sugava tudo para baixo. Se não tivéssemos ouvido aquela criatura, teríamos ido direto para o redemoinho. Eu, que estava no comando do barco, virei o leme com as mãos tremendo e conseguimos desviar por pouco. Olhamos de novo para o mar, tentando encontrar a criatura, mas ela havia sumido. Desapareceu completamente. Nesse ponto, decidimos dar meia volta e retornar à praia o mais rápido possível. No caminho, tentávamos encontrar uma explicação, mas não havia nenhuma. Quando chegamos, nos sentamos na areia em silêncio. Nós três confirmamos ter visto a mesma coisa, um peixe estranho com olhos humanos que falava. Bom, como disse, não espero que acreditem, mas saibam que todos vimos e ouvimos exatamente o mesmo. Desde aquele dia mesmo, sem ter nos causado nenhum mal, nós três desenvolvemos uma fobia do mar. Nunca mais subimos em um barco, nem sequer nos aproximamos da praia. Estou aberto a ouvir teorias sobre o que poderia ser aquilo, porque não descarto que tenha sido algo sobrenatural. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Tudo isso que vou te contar eu anotei em um caderno para não esquecer. 2 dias depois de ter acontecido, me ocorreu que deveria escrever. Eu sabia que esse dia, eventualmente, ia chegar. Com o caderno na mão e tomando um café, me sentei para te escrever minha história. Em 2015, eu fiquei sem trabalho. A empresa onde eu trabalhava como motorista de entregas faliu. Estavam tão endividados que nem para nos indenizar tinham dinheiro. Mas como eu fiquei até o fim, consegui fazer um acordo com quem um dia foi meu chefe. Eles me deram um dos carros usados pelos diretores. Até me deixaram escolher. Era um Audi A3 branco, ano 2015. Estava praticamente novo. Pensei em vender porque eu já não tinha mais dinheiro algum e ainda estava cheio de dívidas. Mas te desafio a entrar num carro desses, pegar a estrada e sentir a velocidade. Eu pensei que seria bom ficar com ele por algumas semanas antes de vender. Depois de 1 mês e meio, eu já tinha acabado com tudo que tinha guardado. Começava a surgir a urgência de vendê-lo. Um dia, minha cunhada Norma me ligou. Disse que uma amiga da mãe dela precisava que a levassem até Minas, e como eu tinha carro, poderia ganhar um dinheiro com isso. A senhora só queria que a deixassem em uma fazenda onde nasceu. Minha cunhada me disse que valeria a pena porque ela pagava bem e ainda dava boas gorjetas. Todo o acordo foi feito através da minha cunhada. Eram quase 10 horas até Paracatu.
10 horas de ida e 10 de volta, quase um dia dirigindo. Ela pediu que eu a buscasse num endereço às 4 da tarde. Minha cunhada tinha razão. A senhora me pagou bem e adiantado. Embora eu tenha me apresentado, nunca soube seu nome. Quando entrou no carro, disse que ele era muito bonito. Colocou o cinto e seguimos em frente. Pegamos a rodovia por volta das 8 por causa do trânsito. Depois de passarmos o pedágio, não descemos de 100 por hora. O veículo é muito estável e anda incrivelmente bem. Nem se sentia o movimento. Pensando nisso e querendo dizer algo para quebrar o gelo, já que desde que ela entrou estávamos em silêncio, eu perguntei se ela não queria reclinar o banco e dormir um pouco. Sem me olhar, a senhora respondeu que não e agradeceu. Ficou em silêncio, mas só por um momento. Enquanto eu olhava para a estrada, ela virou para mim e me encarou por alguns segundos. Depois disse: "Sabe qual é a pior parte de estar morto? É não poder dormir." Meu corpo inteiro arrepiou. Não sei por que ela disse isso especificamente, mas imagino que tenha sido porque eu perguntei se queria dormir um pouco. Quando voltou o olhar para frente, eu a encarei rapidamente em um segundo. Ela estava agora de olhos fechados e lábios levemente contraídos. Ficou assim, sem se ajeitar no banco, sem roncar, sem abrir os olhos e sem falar, por cerca de 3 horas seguidas. Não imagina quanta coisa me passou pela cabeça. Foram as 3 horas mais tensas da minha vida. Eu queria parar para ver se ela estava bem. Queria chegar logo ou simplesmente voltar para casa. Falei com ela 2 ou 3 vezes, mas nunca respondeu. Depois de um longo trecho, do nada ela abriu os olhos, virou o pescoço e me olhou. Depois disse que eu não tivesse medo. Só isso. Não tenha medo. Medo de quê? Silêncio outra vez. Não sei se ela falou por causa do que ia acontecer adiante. A uns 200 metros havia um bloqueio policial. Desde que vi as luzes fechando os corredores para nos levar ao ponto de revisão, meu coração começou a bater mais rápido. A mulher tocou minha mão com a dela, gelada, e disse novamente para eu não ter medo. Baixei o vidro quando o policial se aproximou do carro. "Viaja sozinho?" ele perguntou. Então se inclinou para olhar o interior do veículo. Pediu meus documentos e disse para eu abrir o porta-malas. Atrás estavam as coisas da senhora, só isso. Acionei a alavanca para levantar o porta-malas. Não sabia se precisava descer ou esperar, mas esperei. Alguns segundos depois, o policial me chamou. Desci e fui até ele. Perguntou o que eu estava levando no porta-malas, o que era e para que servia. Pensei que estivesse falando da bagagem da senhora, um saco e algumas bolsas, mas ao abrir havia um feixe de galhos secos e nada mais. Não soube explicar, mas como não era nada ilegal e ele só queria saber, me disse que eu podia seguir viagem. Devolveu meus documentos e antes de me liberar, perguntou se eu ia encontrar alguém ou por que estava viajando sozinho. Tentei explicar que estava levando uma senhora a Paracatu, mas o policial já não estava me ouvindo. Ficou olhando para o banco do passageiro, sem entender. Sussurrando, a senhora me disse para seguir. Eu não sabia o que fazer. Deixamos para trás o policial que ficou naquela mesma posição, olhando para o nada. Juro que se eu e a senhora trocamos mais 2 palavras depois disso, foi muito. Nunca me senti tão desconfortável e nervoso. Horas e horas na mesma situação. Por volta das 3 da manhã, notei que a senhora se ajeitava no banco como se estivesse se preparando para descer. Ela pigarreou e me disse para ficar atento à beira da estrada, porque encontraríamos uma entrada meio escondida e muito pequena. Depois que pegamos esse caminho, notei que os primeiros 5 ou 6 quilômetros eram asfaltados, mas ao chegar a uma bifurcação, onde a passageira me mandou pegar à esquerda, o restante já era de pura estrada de terra. Seguimos em linha reta, subindo e descendo. Eu me perguntava quanto faltava
e para onde essa mulher estava me levando. No meio do nada, o caminho acabou. Havia uma árvore e algumas pedras impedindo a passagem. Eram 3 da manhã. Naquele meu relógio Casio eu tinha um lembrete programado. A mulher abriu a porta, pediu para eu abrir o porta-malas e ajudá-la a descer suas coisas. Desci um pouco depois dela, fui ao porta-malas e peguei o feixe de galhos secos. Quando entreguei, vi que ela tirou uma joia da bolsa. Colocou na minha mão e fechou meus dedos, empurrando-os para dentro. Disse obrigada e se foi. Eu não conseguia me mover. Fiquei como o policial do bloqueio, com o olhar perdido, vendo-a atravessar o limite do caminho traçado pelas árvores. Como lembro e como anotei no caderno, era uma mulher de uns 70 e tantos anos, com uma trança nas costas e um xale sobre os ombros. Eu estava com o feixe de galhos na mão, amarrado com uma corda. Do nada ele começou a se mexer. Os galhos se moviam, mas eu não. Quando o pacote escorregou das minhas mãos, recuperei o controle e a mobilidade. Ao cair no chão, os galhos saltaram, o embrulho se desfez e ouvi um bater de asas, mas não apareceu animal algum. Não sabia se deveria ir embora. Não vi a senhora caminhar para um lugar seguro apenas para a vegetação escura. Ela já tinha se afastado, já tinha se despedido e me agradecido. Mesmo assim, eu não sentia que podia ou devia deixá-la lá. Voltei com cuidado para não me perder e retomei a rodovia. Na cidade procurei um hotel barato e dormi para recarregar as energias. Lembro que antes de voltar para a cidade, liguei para minha cunhada, mas ela não atendeu. Chegando em casa, guardei o carro e fui ver como ela estava. Só queria cumprimentá-la, contar que tinha levado a senhora e dizer onde ela tinha me pedido para descer. Norma nem me deixou começar. Que senhora? Que amiga da minha mãe, disse me olhando confusa. Achei que estivesse brincando. Eu nunca te pedi nenhum favor, nunca te recomendei ou indiquei para ninguém, respondeu. Tem certeza? Não está querendo me enlouquecer? Perguntei. Contei que uma mulher tinha entrado no carro, ficado calada, me dito coisas estranhas e que no fim pediu para descer antes de Paracatu. Para minha cunhada, aquele lugar soava familiar. Então mostrei a joia que a senhora me deu. No escuro eu nem tinha visto o que era. Norma ficou muda. Como era a senhora? Perguntou um pouco angustiada. Minha cunhada então me levou à cozinha, onde tinha um altar para a Virgem, algumas velas e fotos. Numa delas estava retratada a mulher do xale, aquela que eu tinha levado. A joia que ela me deu era uma corrente com um pingente, que há anos tinha se perdido naquela casa. Até pensaram que alguém tivesse roubado. E se ela te pagou a viagem, de onde um morto tira dinheiro para pagar? Minha cunhada disse. Mostrei o maço de notas. Eu já tinha notado que estava sujo, como se tivesse sido tirado da terra. Na verdade, era muito dinheiro, muito mais do que valeria uma viagem particular até lá. Achei que o correto seria entregar a Norma e deixar que ela me desse o que achasse justo. Mas minha cunhada disse que de jeito nenhum iria aceitar. Que eu tinha feito a viagem e que era meu por direito. Às vezes dou risada de como tudo isso soa doido. Esse relato foi um amigo mexicano que me enviou. Gostaria que fosse contado por você. Lá vai. A partir da cidade do México existem 2 maneiras de chegar ao Huasteca Potosina. Por Querétaro ou por Hidalgo. As 2 rotas são difíceis e ambas levam aproximadamente 7 horas e meia. Há alguns anos minha cunhada nos convidou para passar as férias com eles. Iriam ela, meu irmão e nós 2, todos em um carro no qual cabíamos bem, embora não muito confortáveis.
Saímos à meia-noite para chegar lá e tomar café da manhã. Por volta das 2 da manhã, estávamos chegando a Querétaro. Fizemos uma parada bem rápida e continuamos o caminho. Por volta das 3 da manhã, sentimos o carro dar um solavanco, ao mesmo tempo em que se ouviu um barulho seco. Eu vinha dormindo, então acordamos assustados e paramos um pouco mais à frente. Meu irmão estava dirigindo naquele trecho, e quando ele desceu, eu desci também. Fazia frio, o ambiente estava úmido e o céu trovejava. Com uma lanterninha, ele iluminou e viu que se tratava de um pneu estourado. Minha cunhada desceu para ajudar, pegou as ferramentas no porta-malas, incluindo um macaco hidráulico para levantar o carro e fazer a troca. Nesse momento caiu a primeira gota. Ia chover muito forte, sem dúvida. Minha esposa também desceu do carro enquanto trocavam o pneu. Ela fechou a porta, o porta-malas e ficou ao nosso lado, observando. Meu irmão fez tudo muito rápido, pois queria continuar a viagem. Mas quando tentou abrir o porta-malas para guardar o pneu furado, não conseguiu. Minha esposa tentou abrir a porta do carro para entrar, e também não conseguiu. Quem trancou? Onde estão as chaves? As chaves com certeza minha cunhada havia deixado no porta-malas e minha esposa acabou fechando. Parecia que a tempestade estava apenas esperando a gente terminar para desabar sobre nós. Não havia como abrir o carro. Começou a chover e como não podíamos entrar, tivemos que procurar algum lugar para nos abrigar da água. Espero que você saiba que uma árvore é o pior lugar para se proteger da chuva. Antes que a tempestade piorasse, minha cunhada encontrou um local e disse que chegou lá a pé, mas minha esposa viu que ela tropeçou, caiu e rolou ladeira abaixo. Por sorte, ela só se levantou e se sacudiu. Não aconteceu nada mais grave. As duas viram que havia algo como uma passagem por baixo da estrada. Não era um tubo de drenagem, embora tivesse um cheiro forte de urina e água parada. Minha esposa foi me chamar e eu avisei meu irmão, mas ele preferiu ficar tentando abrir o carro. Aquele local era um passo de fauna, uma passagem subterrânea para animais silvestres, mas não estava sinalizada. Na hora, achamos que fosse uma passagem de pedestres, embora isso não fizesse sentido no meio de uma rodovia, quase no nada. De qualquer forma, serviu bem para nos abrigar da chuva. Nós três estávamos muito preocupados. Meu irmão havia ficado na chuva. Estávamos aflitos por causa das chaves e ansiosos para a tempestade acabar logo. Enquanto isso, permanecíamos em silêncio, prestando atenção aos sons lá fora. Várias vezes precisei lembrar as duas de que eu havia avisado meu irmão onde estávamos. Ele não iria nos procurar achando que tínhamos ido embora. Foi então que, atrás de mim, ouvi o som de chaves tilintando, mesmo com o barulho alto da chuva do lado de fora. Procurei o celular no bolso e acendi a lanterna, tentando iluminar o resto do túnel. Não vi nada, mas o som ficou mais claro. O som das chaves era nítido. Chamei a atenção da minha esposa e da minha cunhada. Perguntei se elas também tinham escutado. Na terceira vez que ouvi, o barulho das chaves veio acompanhado de uma voz. Uma voz que perguntou: "Não seriam essas as chaves que vocês estão procurando?" Minha cunhada gritou e saiu correndo. Eu gelei, tanto pelo susto quanto pela ideia de que havia alguém ali conosco. Talvez aquele túnel não fosse apenas uma passagem, mas o abrigo de alguma pessoa em situação de rua. Mas havia algo sombrio em tudo aquilo. Você deve estar se perguntando como aquela pessoa conseguiu as chaves. Quero imaginar várias explicações. Talvez as tenha pego enquanto meu irmão trocava o pneu, ali mesmo entre nós, sem que percebêssemos. A figura voltou a sacudir o chaveiro. Aproximei-me mantendo o celular apontado com a lanterna acesa. À medida que a luz revelava melhor a imagem da pessoa, meus passos ficaram lentos. Um arrepio me percorreu o corpo. A postura, a imobilidade, o jeito como esperava, a mão estava estendida e na palma estavam as chaves.
Quanto mais eu me aproximava, mais nítidos ficavam os detalhes. E mais horripilantes também. Se não fosse por estar oferecendo as chaves do carro, eu jamais teria me aproximado. Ela não se movia. Acho que nunca a vi se mexer. Apenas a ouvi falar na escuridão. Era um corpo desidratado, uma pessoa mumificada. A pele daquilo era seca, parecendo porco assado, destacando a estrutura do osso. As cavidades dos olhos e do nariz eram profundas e vazias. Continuei me aproximando, tomado pelo medo, mas sem ter escolha. Esperava o momento em que se moveria, que viria em minha direção ou falaria novamente. Peguei as chaves com extremo cuidado, tentando tocar aquela mão o mínimo possível. Para minha surpresa, ela não se mexeu. Não me fez mal algum. Corremos de volta, nos molhamos um pouco, destravamos as portas com o botão da chave, entramos no carro e saímos imediatamente daquele lugar. Agora eu ia no banco do carona, sem fôlego, tentando contar o que havia visto lá no túnel. De repente, um grito horrível. Era minha cunhada. Ela sentiu algo entre as roupas, algo que se mexia como se fosse uma aranha. Gritou quando aquilo se moveu e gritou ainda mais quando o tirou. Era um dedo mumificado. Ela abriu o vidro desesperada e atirou aquilo para fora. Depois disso, jamais deixamos de contar essa história. Acreditamos fielmente que o paranormal existe e naquele dia nos atormentou. Com 19 anos, tinha alguns amigos que saíam para festas todos os fins de semana. Isso aconteceu em 2016. Eles tinham muitos contatos nesse meio, então nunca faltavam eventos, festas e convites. Sempre estavam sendo chamados, ganhavam bebida liberada, entrada gratuita e brindes. Eles viveram o início da era dos influenciadores. Uma vez me convidaram para um evento que ia acontecer em um lugar chamado Vale do Bravo. Como seria fora da cidade, saímos por volta das 8 da noite. Pegamos a estrada e chegamos lá pelas 11. Uma marca de roupas estava fazendo uma festa de lançamento. Apresentaram produtos, levaram cantores e organizaram atividades na piscina. O caso é que naquele dia, meu amigo foi com a namorada e ela convidou uma amiga. Essa amiga se chamava Lisete e lá acabou encontrando o ex-namorado. Quando a festa terminou, Lisete insistiu para que o ex fosse embora com a gente. Estávamos em uma caminhonete, então não vi problema, pois cabíamos todos. Nem eu, nem o Fernando, nem o Diego conhecíamos a tal Lisete. Só a namorada do Fernando era amiga dela. Eles se sentaram lá atrás. No começo estavam carinhosos, mas logo começaram a brigar. Já era por volta das 3 da manhã. Eu estava cochilando quando levei um susto com um golpe que deram no meu assento. Eram os dois discutindo, e os da frente nem perceberam o que estava acontecendo. Fernando estava dirigindo, e a namorada dele dormia profundamente porque tinha bebido demais. Diego e eu ouvíamos Lisete e o ex discutindo sobre besteiras do passado. Em um momento ele deu um grito e deu para ver que estava ficando agressivo. Fernando o observava pelo retrovisor. Meu amigo Nando era do tipo que não deixava nada passar, parecia só esperar o momento certo para intervir. Mas não precisou. O cara pediu para que parássemos o carro, dizendo que ia descer. Fernando respondeu que pensasse bem, porque se saísse, não voltaria para buscá-lo. Avisou tanto para ele quanto para Lisete. O rapaz insistiu, já ela não disse nada. Fernando então parou a caminhonete. O ex desceu e Lisete foi atrás dele, tentando convencê-lo a voltar, mas os dois continuaram discutindo. Meu amigo, já irritado, acordou a namorada para que fosse avisar Lisete que, se não voltasse, ele deixaria os dois ali mesmo, no meio da estrada. A namorada do Nando desceu e foi avisar.
Ou você sobe agora ou ele vai embora. Ela sabia que Fernando é bem capaz de cumprir as coisas que fala. Lisete voltou para a caminhonete pedindo que esperássemos mais um pouco, pois outro carro viria buscar o tal Alex. Nando deu 10 minutos no relógio e dava para ver que estava contando. Aproveitamos para ir até a beira da estrada urinar. A vegetação ao redor era alta e variada, cheia de árvores que se estendiam até a escuridão do bosque. Com isso em mente, não nos afastamos muito do asfalto. De repente, ouvimos barulhos no alto das árvores, uns 20 metros acima. As copas se moviam, estalavam, como se algo estivesse lá em cima. Olhamos todos para cima e só vimos escuridão. Mas era claro que havia algo ali, e pensamos que talvez fosse um macaquinho. Depois dos estalos, ouvimos algo se deslocando. De novo olhamos e dessa vez aquela escuridão se moveu. Não sei descrever exatamente o que era, mas não era um macaco. Depois disso, voltamos rápido para a caminhonete. Lisete e o ex ainda discutiam bem na frente do carro, iluminados pelos faróis e parecendo fazer um teatrinho para nós. No relógio restavam só 4 minutos. A namorada do Fernando foi lá avisar que já íamos sair. O sujeito gritava, gesticulava e ameaçou bater nela. Eu já estava perdendo a paciência e quis descer para ver se ele teria coragem de fazer algo comigo. As duas voltaram para o carro e ele ficou lá fora. Trancamos as portas. Lisete chorava, pedindo que esperássemos mais um pouco, mas Fernando disse que 10 minutos são 10 minutos. Foi então que aquela coisa que tínhamos ouvido nas árvores apareceu diante de nós. Para você imaginar, era uma mistura de ave e réptil. Tinha asas muito longas, sem penas, com a pele entre verde e vermelho. A cabeça era longa, com bico, dentes e garras enormes. Tudo aconteceu em instantes, mas todos vimos. Vimos quando a criatura se jogou sobre ele, o derrubou no chão e em seguida sumiu no meio do mato. O levou embora. Lisete ficou em choque. Parou de respirar, tentava gritar, chorar, tudo ao mesmo tempo. Eu estava apavorado por ela, mas também pelo que tinha acontecido com aquele homem. Juro que enquanto escrevo isso, minha pele se arrepia. Nós também estivemos lá fora, ao alcance daquela coisa. O que ela fez com ele poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Fernando não sabia se seguia em frente, se voltava, se acelerava ou tentava ajudar. Mas não havia opção. Aquela criatura parecia forte o bastante para virar a caminhonete e arrancar as portas com as garras. Fugimos dali o mais rápido que pudemos e olha, o que aconteceu conosco não foi um caso isolado. Cerca de 2 meses depois, vi uma notícia sobre algo que havia acontecido no mesmo trecho da estrada. Não era exatamente o mesmo caso, mas tenho 100% de certeza de que está relacionado. Um carro apareceu capotado. O estranho é que o motorista estava desaparecido, o veículo não tinha batido em nada que justificasse a capotagem e a porta do motorista tinha sido arrancada. Procurei essa notícia na internet, mas não encontrei. Por outro lado, encontrei relatos parecidos em outros lugares. Carros virados e motoristas desaparecidos, sempre o mesmo padrão. Cerca de meio ano atrás, encontrei o Fernando. Perguntei se ainda estava saindo com a namorada e ele disse que não. Minha pergunta o fez lembrar daquela noite. Perguntei se sabia algo sobre Lisete. Ele respondeu que não, que a última coisa que soube foi que ela nunca contou à família do ex o que viu naquela noite. Ela foi a última pessoa a vê-lo vivo. Oficialmente, ele continua desaparecido. Mas nós sabemos a verdade. Só nós 4 sabemos disso. Isso aconteceu há algum tempo,
quando eu estava tirando um ano sabático da faculdade para viajar pelos Estados Unidos com o meu carro. Quando cheguei à costa leste, meu primo me ofereceu para ficar na cabana dele ao sul das montanhas Apalaches. Aceitei a oferta, imaginando que seria bom ter um lugar de verdade para descansar por alguns dias. A cabana era ótima. Para ser sincero, parecia muito mais uma casa de férias do que aquelas cabanas minúsculas de madeira que você costuma encontrar no meio das florestas. Era bem mais moderna. Fiquei até surpreso que meu primo me deixasse ficar lá de graça. Comecei a tirar várias coisas do carro para dentro da cabana. Quando voltei para pegar o que tinha sobrado, notei alguém me observando. A pessoa estava na linha das árvores, parada longe do caminho. Não havia mais nada nem ninguém por perto, então era claro que estava olhando para mim. Talvez não estivesse tentando ser assustador, pensei. Eu não conhecia a área. Vai saber, podia haver outras cabanas ou casas logo depois das árvores, fora do meu campo de visão. Peguei o resto das coisas, tranquei o carro, entrei na cabana e fechei a porta. Através da janela ainda consegui ver o homem lá fora, encarando a casa. Mandei uma mensagem para o meu primo dizendo que tinha chegado bem e que estava tudo certo, mas também que havia alguém lá fora me observando. Perguntei se ele sabia quem poderia ser. Ele me respondeu enquanto eu ainda estava desfazendo as malas, mas eu só fui ver a mensagem quase uma hora depois, já com o sol se pondo. Meu primo disse que a cabana ficava em um terreno de 40 acres dele, cercado por uma cerca ao redor de toda a área. Ninguém mais deveria estar ali. Na hora fiquei muito mais apreensivo com o que tinha visto. Antes eu não me importava tanto, mas agora era estranho alguém estar dentro da propriedade, apenas me encarando à distância. Olhei para fora outra vez, mas além das luzes da cabana, estava tudo completamente escuro. Eu nem conseguia ver a linha das árvores. Era só escuridão total. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu fechava as cortinas. Tentei me acalmar assistindo a um filme no quarto. Até ajudou a ocupar minha mente, mas não aliviou totalmente a sensação ruim. Cerca de uma hora depois, vi algo pelo canto do olho. Virei a cabeça e foquei na janela onde havia uma fresta entre as cortinas. Achei que tinha visto algo se mexer ali, mas agora tudo que eu via era o meu próprio reflexo borrado no vidro e apenas escuridão atrás dele. Levantei rápido e comecei a andar na direção da janela, quando ouvi passos correndo pelo gramado. Quando olhei, já não havia nada, apenas o som dos passos se afastando na escuridão. Imediatamente liguei para o meu primo. Não sei por que não chamei a polícia direto, mas ele me disse para fazer isso. Desliguei e em menos de 1 minuto já tinha acionado a polícia. Para um lugar tão afastado, o policial chegou em um tempo razoável, mas o homem que me observava já tinha sumido. Nós dois percebemos rápido que não havia muito o que ele pudesse fazer. Não podia sair procurando pela floresta, nem tomar nenhuma atitude concreta, a menos que o sujeito aparecesse de novo e ficasse por tempo suficiente para o policial voltar. Então eu fiquei sozinho outra vez. Não consegui me livrar daquela sensação ruim pelo resto da noite. Eu até poderia ir embora, mas a ideia de levar todas as minhas coisas de volta para o carro, indo e voltando da cabana no escuro, me parecia mais assustadora do que simplesmente me trancar ali dentro. Mesmo assim, eu não conseguia parar de olhar pelas janelas, repetidas vezes, embora não conseguisse ver nada lá fora. Na última hora antes de ir dormir, devia ser 00:30 ou 1 da manhã. Eu andava de um lado para o outro dentro da casa, conferindo tudo, tentando me sentir seguro para deitar. Acho que só estava adiando ao máximo, mas era inevitável. Eu precisava descansar. Desliguei todas as luzes da cabana, fui para o quarto e me tranquei. Esperava que o pior já tivesse passado. Deitei na cama e adormeci uns 30 minutos depois. Acordei cedo, cedo demais para ser normal.
O sol ainda não havia nascido, então devia ser por volta das 4 da manhã. Isso significava que eu só tinha dormido algumas horas. Quase de imediato minha mente voltou ao estado de pânico. Senti que precisava checar a cabana de novo. Eu jamais conseguiria voltar a dormir sem dar uma olhada ao redor para ter certeza de que estava tudo bem. Levantei e acendi a luz do corredor. Fiquei parado um momento, apenas ouvindo. Não escutei nada além do vento forte batendo nas janelas finas da cabana. Comecei a andar, mas só cheguei até a metade do corredor antes de ouvir outra coisa. Pareciam alguns tum vindos do outro extremo da casa. Eu sabia que naquele lado havia uma espécie de biblioteca pequena e a cozinha. Fui me aproximando devagar e pela luz do corredor consegui ver a sombra de algo se movendo no final. Congelei, tentando não acreditar na situação em que eu estava. Mas a sombra parou de se mexer. Ficou alguns segundos assim e então voltou a se mover lentamente. De repente, uma figura apareceu no fim do corredor. Pelo formato, eu sabia que era o mesmo homem que me observava desde o começo. Eu tinha visto aquela silhueta entre as árvores. Corri de volta e me tranquei no quarto. O silêncio que seguiu foi assustador. Achei que ele iria me perseguir, tentar me atacar ou até arrombar a porta, mas não. Apenas silêncio. Eu ouvia meu coração disparado. Então passos começaram a andar pelo corredor até parar do outro lado da porta. O homem ficou parado ali. Apertei meu celular na mão, querendo chamar ajuda, mas pensando que ele poderia me ouvir e resolver acelerar o que quer que estivesse planejando. Então, numa decisão impulsiva, peguei minhas chaves, abri a janela e corri direto para o carro. Entrei e saí acelerado da cabana. Quando tudo acabou, a polícia chegou e não encontrou ninguém. Descobriram que o homem tinha entrado por uma janela no extremo oposto da casa, que estava com a fechadura quebrada. Não se sabe se ele a arrombou ou se já estava assim, mas os policiais também encontraram a porta do quarto aberta. A trava era apenas daquelas simples, de pressionar. Ou seja, ele estava pronto para abrir a porta e ia fazer isso a qualquer momento. Se eu tivesse tentado esperar a polícia, provavelmente não teria saído de lá com tanta facilidade. O mais estranho é que ele estava lá desde o momento em que cheguei à cabana, o que provavelmente significa que já estava vigiando o lugar há algum tempo. Talvez esperando eu ou alguém chegar. O que ele realmente pretendia, felizmente eu não precisei descobrir. Quando eu estava no ensino médio, fiquei obcecado pelo mar. Lia tudo sobre criaturas marinhas, naufrágios e mistérios oceânicos. Uma vez entrei em um fórum onde as pessoas falavam sobre fenômenos estranhos no oceano, como falhas na realidade ou acontecimentos paranormais. Eu não acreditava muito, mas aquilo me causava um fascínio enorme. Nesse fórum, havia um relato que me marcou profundamente. Era de uma mulher do Rio Grande do Sul. Ela contava que foi com o namorado a uma ilha em San Blas, no Panamá. Era de noite e foram para ver as estrelas. Os dois estavam sentados na areia quando perceberam algo inquietante. As ondas não vinham em direção à praia, mas se moviam para dentro do mar como se a água estivesse sendo sugada. Ela pediu ao namorado para irem embora, mas ele, brincando, jogou os óculos nas ondas e elas os engoliram. Só que isso não foi o pior. As ondas começaram a se erguer, deixando a areia descoberta, e ali na escuridão eles viram pequenas criaturas. Segundo ela, era uma mistura de aranhas e lagostas, com patas longas e corpos arredondados que brilhavam. Se moviam rápido e faziam um som de estalos. A mulher disse que não conseguiam desviar o olhar, mas o medo os fez correr. Fugiram sem olhar para trás, sentindo que algo os perseguia. No dia seguinte voltaram à ilha durante o dia
tentando achar alguma explicação. Mas tudo estava normal. As ondas voltavam à praia e não havia criaturas nem vestígios dos óculos. Contaram o ocorrido a alguns moradores que apenas os olharam de forma estranha. A mulher jurava que não foi alucinação e nunca encontrou respostas. Também havia o relato de outra moça, de uma região cheia de praias. Ela dizia que um parente e outras pessoas presenciaram figuras que pareciam humanas se banhando no mar, mas com pele totalmente escura e olhos brilhantes. As pessoas correram apavoradas e aquelas figuras altíssimas, com mais de 3 metros de altura, apenas as observaram antes de mergulhar novamente e desaparecer no fundo. A água naquela área ficou contaminada e escura por dias. Pelo que li, o primeiro caso poderia ter sido uma falha na realidade, já que não há registro de um fenômeno como aquele. O segundo talvez envolvesse uma espécie marinha desconhecida. O estranho é que não apresentavam escamas nem aparência de seres aquáticos. São histórias como essas que explicam por que o mar sempre me causou tanta fascinação. Nos meus anos como caminhoneiro, vi coisas muito estranhas, coisas que até hoje não consigo explicar totalmente. Muitos eram apenas avistamentos no céu ou situações que posso contar com poucas palavras. No entanto, me animei a escrever sobre a minha experiência, que aconteceu por volta de 2003, quando já tinha alguns anos de estrada. Faz tempo que me aposentei desse trabalho, mas o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu trabalhava para uma empresa de transporte de cargas e dirigia um caminhão com apenas um reboque. Isso me dava certa liberdade durante as viagens. Numa dessas viagens, saí de Vitória rumo a Belo Horizonte. Naquela semana não consegui descansar como deveria. Não era só sono, era cansaço puro. Decidi então parar e dormir um pouco perto de Manhuaçu, num espaço aberto, cerca de 40 minutos após passar por um lugar chamado Centauro Bonito. Achei que conseguiria continuar, mas não quis arriscar. Estacionei num lugar disponível e dormi um pouco. Acho que não tinha passado nem 1 hora quando fui acordado por uma jovem batendo na janela do caminhão. Quando a vi, percebi que era uma dessas garotas que oferecem serviços noturnos. Vamos dizer assim. Não sou do tipo que recorre a esses serviços, ainda mais durante o trabalho, mas já tinha encontrado algumas em paradas e postos. Ela estava na escada do caminhão e perguntou: "Boa noite, vai querer?" Eu respondi que não, agradeci com um gesto e ela desceu da escada. Quando me ajeitei no banco, comecei a pensar no lugar onde estava e me veio um estalo. Olhei rápido pelos espelhos para ver onde ela poderia estar, mas não havia ninguém. Não fazia sentido. Naquele trecho não havia nada por perto. Com medo e confuso, saí do caminhão para procurar por ela. Sei que foi arriscado, mas era a adrenalina do momento. Andei, procurei, mas não tinha ninguém. Ali não havia árvores, apenas campo aberto, plano, sem onde se esconder. Subi de volta ao caminhão, travei as portas e chequei se alguém tinha entrado na cabine. Quando vi que estava sozinho, fui embora. Depois disso, o sono desapareceu por completo e cheguei ao meu destino sem parar novamente para descansar. Fiz meu trabalho e, enquanto preparava um arroz com um colega caminhoneiro, contei o que tinha acontecido. Quando ele ouviu, me disse: "Você tá maluco? Por que fica parando no meio do nada?" Eu sei que estava com sono, mas descanse em lugares com mais gente, homem. Aquilo que você viu não era uma pessoa. Ele continuou: "Já ouvi outros colegas contarem a mesma história. Alguns até disseram sim para essa mulher e acabaram muito mal. Ficaram doentes e debilitados, muito mal mesmo." Quando ele falou isso, me deu um arrepio. A mulher parecia tão real,
Estava a menos de 1 metro de mim na janela. Ela me falou claramente, não havia como duvidar. Mas ao lembrar que não tinha ninguém por perto, comecei a acreditar no que meu colega disse. Desde então, nunca mais parei em áreas que não conheço bem.